A questão existe o fato e o direito. O fato é que a gente está aqui na prefeitura há muitos anos e deixar descoberto com uma insuficiência financeira no montante de 130 milhões, que impacta em 4% na despesa com o pessoal, a longo prazo, você diz que existe a possibilidade de ser rediscutido, mas existe o fato. E pode ser que daqui 10 anos não seja mais esse governo. A gente vai ficar descoberto. O que tem que nos garante que a prefeitura realmente vai fazer a cobertura dessas insuficiências financeiras? Minha preocupação é só essa, porque amanhã ou depois eu vou estar aposentada. Aí tem lá o fundo de oscilação, que é 3 folhas de pagamento ou 30 milhões. A prefeitura o Pauliprev retirou esses 30 milhões desse fundo de oscilação e a prefeitura não cobriu. E aí? O que vai acontecer? Aí, como eu disse para vocês, né? Se então o executivo descumprir a lei, né, o Pauliprev vai se ver obrigado a fazer o que ele faz hoje, né? Ele pega o dinheiro que tem lá e paga benefício de aposentadoria e pensão. Vai estar escrito na lei que ele tem que pagar a insuficiência. E se o executivo não cumprir a lei e não pagar a insuficiência, a lei não vale mais, né? Então, assim, vai estar escrito na Constituição, né, e que o Tribunal de Contas já reconheceu, porque nós tivemos um julgado exatamente nesse sentido, de que o dinheiro previdenciário serve para pagar benefício previdenciário, o benefício vai ser pago. Mas essa preocupação, Jana, né? Desculpa. Né? Jana, essa preocupação usada como argumento contra a segregação, ela é inócua, porque e se não passar o aporte? Seu dinheiro vai acabar do mesmo jeito. Ou você acha que os 2 bilhões dura quanto tempo? Não, o aporte já está aprovado, né? Não, e ele pode ser discutido. Está aprovado na lei. A insuficiência também vai estar na lei escrito que ele tem que pagar do mesmo jeito que o aporte hoje. É do mesmo jeito. Se ele não pagar a insuficiência, ele não vai pagar o aporte. Se você está esperando um prefeito, e aí entra até um outro aspecto, que inclusive já tem pesquisa na faculdade lá de mestrado sobre isso, que é o seguinte, eu estou dizendo, e está muito claro isso, e logo o estudo vai estar completo lá. É muito mais fácil o prefeito olhar para o Pauliprev, né? Não estou falando desse prefeito agora, estou falando do futuro prefeito que você está preocupado. Olhar para o Pauliprev, ver que o Pauliprev tem 2 bilhões de reais, ou 3 lá na época, certo? E que ele tem 200 milhões para pagar de aporte. E falar, você já está cheio de dinheiro aí, por que eu vou pagar esse aporte? Certo? A chance dele não pagar o aporte é muito maior do que lá na frente, daqui a 10 anos, ele fala, olha, eu tenho que pagar o salário de 200 velhinhos lá do Pauliprev. E ele deixar de pagar os velhinhos, é muito mais difícil ele deixar de pagar o velhinho. Eu tenho uma lista. Não, infelizmente, eu queria concordar com você, mas é impossível. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Foi aprovado um plano de cargos e carreiras e salários aqui, está na lei. A lei diz que eu tenho que ganhar 20% a mais do meu salário. Ele simplesmente não cumpre, deixa ir para a justiça e a gente fica aguardando, entendeu? Eu queria que fosse assim, está na lei. A lei é uma coisa, o fato, o direito. Se chegar daqui 10 anos e não tiver a folha mensal não vai ser 130, 130 é anual. Eu sei, mas faz de conta que é uns 5 milhões por mês. E ele tiver que fazer uma opção de pagamento, você acha que ele vai pagar os aposentados, que não tem força? Porque a gente não vai ter a força de trabalho para reivindicar, que é o caso de uma greve. A gente vai ter que aguardar a negociação de quem pensa por nós, que é o seu caso, o caso do Breda. A gente vai ter que aguardar a negociação deles para ver como que eles vão fazer pagar. E não existe nem a prerrogativa do gestor decidir por ele retirar do outro fundo. Tudo que existe no direito público é feito através da lei. E se ele fizer isso, ele vai responder. Então, se no caso a prefeitura lá não tiver o dinheiro na época e esse fundo de oscilação estiver descoberto, a gente vai ter que esperar a negociação para ver quem vai pagar nós. É um fato. E eu sou experiente aqui em Paulínia, eles não cumprem a lei, eles não ligam de cumprir a lei, eles deixam do jeito que está. Todo mundo aqui aprova.
A gente aqui está, todo mundo que ganhou o plano de cargos e carreiras, todo mundo aqui ganha 20% a mais no salário, não ganha, ele não paga e não dá nada. Tem, inclusive no próprio Paulo Prev, que eu estou sabendo agora, que tem pessoas que têm direito à integralidade, chega lá e não está se aposentando com a integralidade porque migrou da EMEI para o fundamental, sendo que está claro na lei que é o último salário integral. Então, estou querendo dizer assim, é bonita a lei. A lei, eu entendo que isso aqui é para a gente não ficar numa saias curtas daqui a um tempo. Mas, de fato, no frigir dos ovos, quando precisar do dinheiro e não for para a nossa conta, e aí? Sabe? E aí, os servidores vão estar dependendo desse dinheiro para pagar as contas do mês. E a gente vai esperar decidirem como vai fazer para pagar a gente. É assim, eu entendo o seu posicionamento aqui, mas eu espero que você me veja como essa pessoa aqui que vai receber isso aí. Porque é bonito, é lindo, os números são lindos, mas, de fato, na hora que a gente não tiver esse dinheiro, que acontece em Paulínia, e isso, é claro, deixa eles. Deixa eles mesmo, eles que procurem a justiça. E aí a gente vai ficar fazendo o quê lá? Esperando. Aí eu fiz uma brincadeira. Olha a gente aqui daqui uns 10 anos. É sério, isso pode acontecer mesmo. Sabe? É isso. Ô Janot. Né, o que pode acontecer, né, se a gente for fazer a gestão, né, pensando no pior caso, é o que eu estou dizendo. Se isso é uma coisa assim tão evidente que vai acontecer, que o prefeito vai deixar o aposentado sem receber o benefício, né, a ponto de gerar essa, não importa o que a gente faça. Se vai ser aporte, se vai ser agregação, se a gente vai acontecer a mesma coisa. Só vai dizer quando que o dinheiro vai acabar, né? E aí, assim, a preocupação seria se sou eu ou se é o meu amigo que vai ficar sem, mas qualquer um vai ficar sem. Então, se nós estamos aqui para produzir gestão, né, gestão previdenciária, nós temos que entender, né, nós temos que recorrer ao princípio da legalidade. Se a gente for fazer, vamos considerar, nós vamos fazer um modelo de gestão atuarial, né, o Paulo Prev vai implementar um modelo de gestão atuarial que considera que talvez a lei não possa ser cumprida. Acabou, não vamos fazer nada. Não vai fazer nada. E aí eu digo, não é uma preocupação. Tem que ser colocada, né? A tua colocação foi perfeita. Mas não tem a ver com a gestão. Porque se isso acontecer, reforço, não faz a mínima diferença se é segregação ou se é aporte. Mas assim, gente, eu estou dizendo, para o aporte a lei vale, para a insuficiência a lei não vale. Tipo, a gente precisa decidir. E, de novo, qual que é a proposta? Entendeu? Tipo, existe a possibilidade do executivo lá em 2040 não cumprir com a lei. Certo? E o que nós vamos fazer? A diferença é que o aporte hoje, se você já estiver investindo esse dinheiro e esse dinheiro está gerando uma rentabilidade, é diferente. Porque a situação tributária do município, você sabe que vai passar por uma reforma tributária, inclusive isso já foi tema de discussão na Câmara, tem uma tendência de cair a receita. Então, esses 4% que você calculou ali, provavelmente vai ser um montante maior, né, da folha de pagamento. Então, isso também vai gerar um impacto. E, com a lei dos aportes, já vai ficar reservado esse dinheiro e gerando rentabilidade para todos os servidores do fundo. Então, vamos pedir para o Danilo fazer um cheque de 2, 3 bilhões e botar no Paulo Prev. É a única alternativa que nós temos para resolver. Mas ele já está fazendo aos poucos. O que eu estou querendo dizer é que a insuficiência tem todas essas variantes, fora o tipo de governo, a questão da reforma tributária no município, e aí a gente vai ficar, impacto de 4%. Pensa com uma queda de arrecadação. Pode ser que eles vão escolher realmente que eles vão pagar. E a gente que está aposentado aqui vai ficar por último. Enfim, eu gostaria de colocar essas considerações aqui. Para a gente, a questão do PCCV, ela não é uma coisa imaginária, né? Porque, veja, André,
reforço, né? Ninguém está discutindo a sua honestidade com relação ao trabalho que a FIP está fazendo. Mas existe um ponto de partida da FIP, né? Eu não sei se você sabe, mas quando o PCCV foi aprovado, o presidente da Câmara Municipal é o mesmo que depois começou a mudar enquanto prefeito, a mesma pessoa, certo? Na época da aprovação do PCCV, passou pelo jurídico da Câmara Municipal, passou pelo jurídico da Prefeitura Municipal e passou pelo Ministério Público. E até hoje nós não temos o PCCV aprovado na sua totalidade, pelo contrário, não é? Então, assim, aqui é uma terra sem lei. Então, se isso que você está propondo, junto com o questionamento que a Jana fez, teria que ter algum dispositivo, partindo do pressuposto que isso vai ser aprovado, né, algum dispositivo que garantisse que esse dinheiro entrasse de uma tal forma que não se perdesse a bel prazer dos interesses das gestões. Porque algumas das questões que nós estamos passando aqui hoje se deve pelo fato de nós não termos contratações, concursos para profissionais efetivos, seja de qual setor for, né? Só está tendo para seletivo. Provavelmente nós não estaríamos com essa projeção de déficit se nós tivéssemos concurso para efetivo. Estou enganado? Acho que... Não, eu já falei isso aqui. Então não estou enganado. Não, e me parece que você está defendendo também que esse projeto todo que você está propondo, até usando a outra cidade que você citou, que eu não esqueci o nome aqui agora. Varginha, Minas Gerais. Isso. Para concursos estatutários. Né? Teremos isso? Como é que nós vamos ter? Isso vai estar garantido no projeto? Tudo isso precisa ser entrado e nós temos que estar avaliando. Porque não dá, nós temos experiência aqui. Né? A mesma pessoa que aprovou o projeto enquanto presidente da Câmara Municipal, enquanto prefeito, depois ele começou a botar isso por água abaixo. É o que acabou de sair. O que elegeu esse que está aí. Entende? Então, assim, a nossa experiência nos diz que isso daqui é uma coisa muito, muito difícil. E apenas para citar nessa reflexão, quando nós estávamos aqui discutindo o PCCV, era a Fundação Getúlio Vargas. O diretor técnico daquele grupo que veio da FGV, que não é... que eu acredito que vocês respeitam, tanto quanto eles respeitam a FIP, falou que isso aqui era uma zona, gravado. Não sou eu que estou falando. Né? Quando a gente começou a passar os dados daquilo que acontecia, daquilo que estava sendo, o diretor falou, você está sabendo disso? Perguntou para a equipe, você está sabendo disso aqui, dessa lei? E o cara falou isso que eu estou te falando aqui agora. Não estou inventando, está gravado, só se pegar aí os anais. Então, assim, se isso for aprovado, não estou dizendo que é para ser aprovado, nós temos que ter a garantia, o que a Jana falou antes. Né? Apesar que a lei aqui é para inglês ver. Nessa terra aqui é para inglês ver. Né? Porque a gente não pode ter um documento, um projeto aprovado pelo jurídico da Câmara Municipal, pelo jurídico da Prefeitura, pelo Ministério Público, e depois de alguns anos, isso daqui, nós vamos mudar. Como a guarda já está passando, não é isso? Então, assim, tudo isso nós temos que estar pensando. Né? Aparentemente, pelo projeto que você está apresentando aí, né, isso já está mais ou menos encaminhado. É muito difícil a gente reverter isso. Não sei como é que nós vamos fazer nesse sentido. Mas que essa preocupação que a Jana levantou é de todos nós, isso é pertinente. Né? É mais do que pertinente. Porque quem vai garantir que isso lá no futuro, eles não façam o que a Jana acabou de falar? Pelo nosso histórico aqui, né, pelo respeito ou desrespeito ao funcionalismo público, né, isso é muito plausível de acontecer. Então, pode jogar essas reflexões aí. Professor, eu agradeço as suas colocações aí, né, e eu espero assim, que tenha ficado claro que, né, toda essa reestruturação que nós estamos propondo, né, ela joga a favor dessas contratações. Como eu disse, eu citei o exemplo lá porque
Porque nós temos um argumento a mais para mostrar que, de fato, contratar estatutário é vantajoso, né? Se nós temos uma insuficiência financeira no plano financeiro, né, a contratação pode aliviar aquela insuficiência, né? Então, o que o prefeito percebeu lá, e não é só lá, tem vários lugares assim, né, que o dinheiro que ele manda para o INSS podia estar pagando a insuficiência financeira dele, né? Quando a gente mostra isso, melhora demais. Nós temos um argumento a favor. Hoje nós temos um argumento contra, né? Porque não importa o que aconteça no Poliprev, o déficit só aumenta. Então, por que nós vamos botar mais servidor lá? Eu aqui estou me restringindo a falar da gestão atuarial do Poliprev, né? Eu sei que parece, né, ter um estigma aberto aí com relação a esse PCCV, enfim, né? Mas, e uma correção com relação ao que a Jana falou. A FIP não foi contratada para pôr a segregação. A FIP está lá no contrato, vocês podem ver, foi contratada para propor um novo plano de custeio, fazer uma revisão e apreciar todas as possibilidades, como foi feita, né? Como eu disse, se alguém chegar aqui e você falou, não tem nada que eu possa dizer, tem sim. Se você chegar aqui e me mostrar um plano em aportes, ou uma doação de bens, ou a própria reforma da Previdência, que faça com que a segregação seja menos adequada à capacidade fiscal do ente, a gente muda na hora. É que eu tenho feito essas apresentações, né, e não tenho encontrado técnicos, né, que dizem, não, é melhor a gente continuar pagando o aporte. Então, assim, respeito a tua colocação, eu entendo que existe um histórico, mas nós, FIP, fomos contratados para produzir a melhor gestão. E quando a gente fala em melhor gestão, a gente pensa, né, assim como eu acho que o prefeito Danilo entende, que não só ele, como os futuros, né, agentes públicos, né, que isso pode ser o prefeito, pode ser o gestor do instituto, qualquer um que esteja aqui, né, vai cumprir o que está na lei. Agora, se nós formos especular o que vai acontecer se o prefeito não cumprir a lei, nós não vamos fazer gestão. Nós vamos ficar aqui especulando, nós vamos fazer enfim, não vamos produzir nada. Então, assim, dentro da legalidade, de novo, insisto, deixar com o aporte, porque esse prefeito vai pagar o aporte, vai fazer um caixinha maior, mas se vai vir um prefeito que tende a não pagar, com certeza ele vai tender a não pagar mais o aporte do que a insuficiência, né? E aí a gente precisa trabalhar com materialidade. Se eu atuário ficar pensando no que pode acontecer, de que o agente não vai cumprir a lei e de que o dinheiro vai ser desviado, que, enfim, qualquer dessas coisas, né? Mas teve muito desvio de dinheiro dos institutos. Então, peraí, o que vai acontecer? A gente não faz nada, né? E nós estamos aqui para produzir, para entregar uma melhor gestão para o Poliprev. Dentro desse princípio, né, do princípio da legalidade, inclusive, que do que manda é a lei, né? Se a gente rasga o princípio da legalidade, a gente acabou como país, né? A gente não tem, né? Enfim, mas então nós somos técnicos, né, gestores até, e nós temos que, dentro do que nós podemos colocar, produzir gestão dentro da lei, né? Então, assim, não tem como eu me protelar mais essa questão do e se alguém não cumprir a lei, porque foge, né, toda a prerrogativa que nós temos de produzir gestão, que nós temos que produzir gestão considerando que a lei vai ser cumprida. Boa noite, André. Boa noite. Eu sou a Cláudia Pompeu. Obrigado por você participar de todas as nossas lives e reuniões. Você tem sido muito solícito conosco para nos ajudar a pensar sobre isso. Reconheço o seu esforço. Obrigado. Não só de participar, mas do imposto de renda também, já vou falar dele. Colaborando aí com a reflexão da Janaína, do Dega, e a preocupação que é geral da categoria, porque aqui a gente passa por situações inimagináveis, realmente, e eu não estou há pouco tempo aqui, não, cheguei em 96, já denunciei minha idade, né? Quero discordar de você, André, com todo o respeito, mas estou vendo que você está apresentando o projeto com uma confiança, né? Você acredita mesmo no seu projeto, é um projeto que está bem estruturado, está bem pensado, mas a gente realmente aqui em Paulínia tem questões a levantar, não por conta de você, da FIP, é por conta do nosso histórico, né? Como já foi dito. Eu quero discordar de você, que você disse que tratou de todas as possibilidades, e eu vou dizer que eu discordo, porque você apresentou. Você falou, tem essa possibilidade, se for aporte, fica assim. Tudo bem. Só que nós estamos, desde o começo, dizendo que pode ser um conjunto de medidas, não precisa ser a segregação.
A proposta do imposto de renda era dentro desse contexto, desse conjunto de medidas, que até você respondeu para mim em algum momento aí que nós tivemos, né, contato, que poderia esse conjunto de medidas ter um impacto na folha de pagamento. Porém, o que está sendo apresentado hoje, como foi muito bem observado pela Janaína, isso também tem um impacto, né, a segregação lá na frente. Então, assim, do meu ponto de vista, não foram apresentadas todas as possibilidades nesse sentido de se ter um conjunto de medidas para solucionar isso. Tá? Reconheço a questão do imposto de renda, a destinação foi um avanço no projeto, considero que sim, tá bom? Mas o meu modo de ver a segregação é diferente do seu, é claro, porque eu sou servidora pública, né? E eu não sou dessa área. Então, eu concordo com o que a Janaína está falando, nesse sentido de que, para mim, a segregação, ela é isso, ela não é a questão... Tem as aposentadorias aí com integralidade, com paridade, lógico que tem. Mas, hoje, se a gente tem os aportes, e é isso que você está dizendo, está saindo o dinheiro do cofre da prefeitura, do aporte, e está indo para o cofre da Pauliprev. Nós já tivemos essa conversa lá na reunião dos conselheiros, né? E essa situação, em conjunto com outras, traria mais segurança para a gente do que a segregação. O que pode ser feito? Pode ser feito um redimensionamento do aporte, um aumento da alíquota, por exemplo. É um conjunto de medidas. Mas, Cláudia, nós fizemos isso, nós aumentamos a alíquota de 14 para 16, nós fizemos o aporte de bens, através do imposto de renda, e fizemos a segregação. Só faltou fazer a reforma. Que ainda ninguém está querendo a reforma. Ainda dá tempo da gente bater ali. Nós estamos falando da reforma. A gente pode fazer o imposto de renda, alíquota patronal, perfeito, e o reparcelamento do aporte, não alíquota patronal, imposto de renda e segregação. Pode ser alíquota patronal, imposto de renda e aporte. O imposto de renda fazer o imposto de renda já com aporte não faz sentido. Por quê? Porque o imposto de renda ele é um aporte. Certo? É o reparcelamento, eu digo, que pode ser em 35 anos, né? Não é. Não. Sim. Ele é um aporte. Ele funciona como um aporte. Só que faz sentido com a segregação, porque aí a gente destina ele para o plano previdenciário. Hoje, você só tem plano previdenciário. Então, todo o aporte já é para o plano previdenciário, porque só tem um. Certo? Sim. Então, assim, e ele vem porque tem déficit. Na segregação, o plano previdenciário não tem déficit, mas tem o aporte, só para não incidir no gasto com o pessoal. Então, o aporte, o imposto de renda também é um aporte. Então, não faz sentido ter o imposto de renda e o aporte. As duas coisas são a mesma coisa. Aí, por exemplo, está lá na tela 210 milhões, então vai ser 40 de imposto de renda e 170 de aporte. Mas os dois têm a mesmíssima natureza. Sim, mas aí faz diferença para nós? Não faz. Não, faz porque o dinheiro está saindo do cofre da prefeitura e está entrando no cofre da Pauliprev para dar segurança para todos os segurados. Porque quando você faz a segregação, acontece essa insegurança, porque, lógico, está na lei, era para ser cumprida. Porém, a gente não sabe, de fato, se essa insuficiência vai ser cumprida. Lógico, daí a gente paralisa e não pode fazer nada. Não é. É que aqui em Paulínia, a gente sabe que as leis não são cumpridas. Certo? Mas a do aporte está sendo. Essa é uma lei que está sendo cumprida. Bom, isso é uma questão. Então, eu acho que nesse estudo, ainda por conta dessa situação, e para a gente ter uma segurança maior, precisa ter um estudo paralelo com a reforma tributária, o impacto da reforma tributária, para a gente saber se quando chegar lá em 2040, 2035, que isso vai estar no ápice, não vai coincidir justamente com o impacto da reforma tributária. Isso não está no estudo. É lógico, você nem foi contratado para fazer. Só que nós, servidores, para nos sentirmos seguros, precisamos saber. Porque a gente sabe que aqui não funciona. Entende? Esse é um ponto. Outro ponto que eu quero discordar, mas você falou que vou até acreditar em você, que você tem sido muito solícito, é que eu sei que a lei é de competência do prefeito. Agora, que não precisa ser aprovado pelo conselho, só precisa ser apreciado pelo conselho,
é bom e ruim, né? Porque se a gente não precisa aprovar, né, é responsabilidade totalmente do prefeito, não é nossa. Porém, é ruim porque é a nossa vida, né? Agora, quando é responsabilidade do prefeito, eu quero só lembrar a todos vocês aqui que o prefeito nos disse, então, estando na lei ou não, mas foi um compromisso aqui, não da gestão do Danilo, né? Mas o Danilo é continuidade da gestão do Du para nós, né? Ele foi apoiado pelo Du. Que ele daria o controle da Poliprev na nossa mão, não é isso? Então, aprovar uma coisa que nós não estamos de acordo significa tirar, então, da nossa mão. Eu não quero acreditar que ele faça isso, né? Esse é um ponto. E vou finalizando aqui para dizer para você, André, dessa questão da contratação dos servidores e dessas leis todas que nos prejudicam. É isso, gente. Então, assim, nós não estamos contra o projeto em si, mas nós queremos, sim, mais informações para que isso nos dê segurança. Semana passada saiu aí mais duas situações que tem a DIN, né, gente? Então, a nossa legislação aqui, e aí o Dega está completamente correto, disse lá o rapaz da FGV, é isso. É assim que acontece. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo que precisa está lá no artigo 59, tá, Cláudia? Para mostrar o caráter mesmo, assim, que é custeio. Custeio é prerrogativa exclusiva do Executivo. Agora, com relação à outra parte, Cláudia, acato a tua discordância, mas não concordo. Todas as possibilidades foram exploradas. Não só exploradas, como usadas no projeto. Então, assim, o aumento da alíquota patronal era uma possibilidade? Era uma possibilidade. Foi usada, né, em partes ali, não para 21, como estava proposto lá, mas foi feito um ajuste lá no... Espera aí que eu me perdi aqui na minha tela. Aqui. Né? No plano... A Maria Clara está sempre comigo. Enfim, né? Foi feito o aumento, foi feita a questão do imposto de renda retido na fonte, exatamente para atender a questão do gasto com o pessoal, né, para minimizar. Então, assim, tudo isso foi feito. Né? De novo, existem outras possibilidades de se fazer? Existem. Mais adequadas à capacidade fiscal? Eu duvido. E, né, como eu disse para a gente, se alguém apresentar alguma coisa que seja mais adequada, a gente acata. Né? Eu mudo toda a minha estrutura para acatar. Porque o que nós estamos fazendo aqui é exatamente cumprir os objetivos. Equilíbrio financeiro atuarial com viabilidade financeira orçamentária. Então, assim, se vocês entenderam toda a dinâmica, o que está acontecendo hoje, não é que assim, existe uma necessidade de custeio, existe uma necessidade de aportes, esses aportes são necessários, precisa passar 110 esse ano, e tal, 114, depois 210, senão a gente vai falir. Não, o que o projeto mostra é que essas projeções estão absurdamente superestimadas. Por quê? Porque é um erro de modelo. Né? Não se faz esse tipo de projeção com um benefício de integralidade e paridade. Esse é o erro. Então, assim, não é que nós estamos dizendo que tem a necessidade dos aportes, mas nós vamos fazer ele de forma mais amena. Não. O que o projeto vai mostrar é que não tinha necessidade de todo esse aporte. Né? E ela não vai se realizar. Né? E aí nós temos, no mínimo, uma avaliação atuarial anual obrigatória, certo? Para corrigir esses rumos. Né? Então, o ano que vem, vamos, né, como o professor disse ali, vamos supor que seja aprovada a segregação. Né? Daqui 6 meses já tem uma avaliação atuarial nova para ver como é que foi, para onde está indo. Né? E aí, a minha colocação para vocês é que vai para um cenário ainda melhor do que está hoje. Né? Aliás, se nós fizermos ela hoje com 1 bi 900, né, nós já temos um cenário bem melhor, com certeza. Enfim, né? Então a questão não é que tem essa necessidade e nós vamos protelar ela. Não. O que eu estou mostrando para vocês, o que a pesquisa retorna para a gente, é que não tem essa necessidade. Porque esse déficit não vai se realizar nessa forma. Não vai se realizar nem na forma do meu, que é bem menor do que o atuário do Poliprev. A pesquisa retorna para a gente. E o que já é realidade em vários municípios, né, que já fizeram a segregação de massa há muito mais tempo, é que, de fato, essa tendência de melhora do plano previdenciário, né, conforme vai aumentando a insuficiência financeira, ela é real. E aí, então, existem as revisões. Né? A FIP, nós estamos com... Pegou uma febre agora no Paraná,
Então, São José dos Pinhais, Colombo e Maringá. Esses 3 municípios fazendo revisões, porque eles têm, as segregações deles são muito antigas, 2005 e 2009, né? Na ordem que eu falei. Então, todas elas vinham já há 20 anos quase, sem revisão, né? Então, eles não fizeram a revisão nunca. Então, assim, você vê o superávit do plano previdenciário lá em financeiro, superávit financeiro no plano previdenciário em São José dos Pinhais, 150 milhões. Lá em Maringá, 300 milhões. E a insuficiência financeira, por exemplo, em Maringá, 250 milhões. E aí eu olhei para todo mundo e falei, gente, vocês, olha isso aqui, não, nada, né? Não sugere que, né, se junte, né, as duas coisas e use superávit para pagar a insuficiência. Então, nós estamos revisando, né, esses 3 municípios lá, porque é natural, né? Então, assim, acho que o Breda, depois que a gente quase brigou, ele foi atrás, né, de se informar, por isso que ele, né, mudou de opinião aí, porque era totalmente contra, né? Acho que o Douglas também lá. Foi dito até pelo André, né? A gente fez, já vai fazer 2 anos essa discussão, né, Cláudia, lá no sindicato, quando foi apresentado aquele primeiro projeto, né? E a gente já fez várias críticas naquele projeto. E, por conta disso, a gente imagina que até por conta dessa luta que o sindicato travou no primeiro projeto, houve essas mudanças, né? Até dizendo do imposto de renda, uma questão mais benéfica que, óbvio, que não impactaria menor a folha, né? Que ainda tem 0,12 lá, né? A gente está enxergando lá que vai impactar ainda. Mas ainda... Nós, o sindicato, ainda vemos que ainda não temos a confiança de falar que esse projeto ainda é viável para resolver o problema dessa equalificação para ter que ter essa segregação de massa, esse projeto. Nós não estamos confiantes ainda de que isso é a solução, por conta de inúmeras situações que a Cláudia falou, a Jana, né, a situação cotidiana política da nossa cidade, né, dos anos anteriores, de outras gestões. Tudo isso agregado nos dá várias incertezas. Mas tem outras partes até técnicas, né, que a gente quer estar expondo aqui, né, que é também a reforma tributária, como já foi falado aqui agora nesse momento. A própria Câmara Municipal, a Prefeitura, a todo momento ela faz um cenário de que desastroso, que vai chegar a 70% de queda de arrecadação, que não pode dar R$1 a mais do que o aumento real, e isso a todo momento é essa discussão. Quando tem que falar em aumento ou benefício para o servidor público, eles tiram lá e falam assim da cartola, o Coelho fala assim, tem reforma tributária, não pode dar aumento nenhum. Para servidor público, sim. Isso, não, para vereador aumenta e tudo mais. Agora, essa é uma questão primordial que tem que, sim, como a Cláudia falou, que tem que ter um estudo de que a própria Prefeitura fala sobre a reforma tributária. Ela aventa isso. Ela fala sobre esse cenário caótico. Então, se isso tem que ter, porque nós estamos falando de futuro, previsão futura, de 20, 30 anos. Então, se a reforma tributária também é para isso, tem que ter isso na lei. Isso tem que estar registrado na lei, que em caso de... É o famoso gatilho, né? É famoso... Tudo bem, a gente sabe que não é muito normal os administradores seguirem o que está nas nossas leis municipais aqui em Paulínia. Mas, se já que está, dá para cobrar. Porque se ficar um vácuo, como a gente vai cobrar? Vai falar, não está na lei, tem que estar escrito na lei, no texto da lei. Mas a gente sabe que, mesmo assim, ainda surge a possibilidade de não ser seguido, né? Então, assim, a reforma tributária, sim, ela tem que estar, pelo menos, esse cenário descrito lá. E uma cláusula lá no projeto da segregação, que, em caso de que realmente se perpetuar o que está descrito no que a própria Prefeitura projeta, vai acontecer o quê? Quem que vai socorrer essas aposentadorias que a Prefeitura vai estar mantendo? Então, assim, é um cenário que tem que ser verificado. A segunda questão é a falta de um censo previdenciário atualizado. Nós estamos falando que o último é há mais de 10 anos, no governo do Dixon, que foi feito lá atrás, e de lá para cá, outros concursos, outras contratações foram feitas. Como a gente sabe que essas atualizações que você recebeu da Pauliprev estão atualizadas? Não dá, nós estamos falando de 10 anos. Nós estamos falando que teve contratações novas. Nós estamos falando que pode ter integralidade e paridade nesses novos funcionários que veio nos últimos 10 anos, que carregaram em outras prefeituras.
tem dados que ainda não estão projetados nos últimos 10 anos para cá, do último censo previdenciário. Então, para falar a verdade, os dados que vocês foram disponibilizados estão totalmente desatualizados, foram contratados centenas de pessoas. Como que a gente sabe, as aposentadorias, o tempo que essas pessoas ainda têm para aposentar? Então, o último censo já está desatualizado. Os dados, então, do projeto que foi feito aí, já está desatualizado. Então, tem que ser feito um novo censo para vocês terem dados atualizados, porque isso sim vai prejudicar lá na frente se isso não estiver certo. Dentro de uma... Isso é algo que a Poliprev, junto com a Prefeitura, pode fazer rapidamente, aí, seja lá quanto tempo vai isso. É os funcionários públicos que levam seus documentos e faz uma atualização. Isso é algo que precisa ter, sim, antes da segregação ser aprovada, para ter dados atualizados. Tá? A outra questão... A Prefeitura, insisto, a Prefeitura ela tem uma política atual de terceirização e de contratação temporária. Ambos não têm desconto para a Poliprev. E, obviamente, que quando você contrata serviço terceirizado, como o doutor falou, já até citou o nome da empresa, você contrata menos funcionário. Aí você renova o contrato com essa empresa e menos funcionários públicos são contratados em concurso público, como você sempre, a todo momento, você bateu na tecla da contratação de servidores públicos, é primordial para o projeto dar certo, para o projeto de segregação. Você bateu nessa tecla muitas vezes aqui. Então, como ter certeza que o próximo administrador, esse, vai seguir essa regra, menos terceirização e mais contratação de terceirizados, de efetivos, de concursados? Não tem essa fórmula. Tem. Vamos colocar no projeto que lá esteja, seja lá como for que vai estar de uma forma jurídica, que não esteja contratação terceirizada, que limite ao mínimo possível, emergencial, para catástrofe, que a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Então, tem que ter uma válvula dentro desse projeto que force o administrador, e os próximos daqui 10 anos, não contratar serviço terceirizado para que esses cálculos que estão feitos hoje, para aquele superávit bonitinho de 500 milhões, seja fictível mesmo, seja verdadeiro. Porque se entrar os próximos administradores, contratar mais 10 empresas em outros setores aqui de serviço terceirizado, cada menos 10 contratações de serviço de concursado, é menos dinheiro que entra no cofre da Poliprev. Você entende como é um mecanismo que isso, tudo depende de entendimento que tem que estar constando no projeto da segregação. Esses gatilhos têm que estar lá, senão já levando em consideração que mesmo assim ainda pode ser que não sigam, mas vai estar lá na lei, né? Então, isso é importante ter esses gatilhos no projeto da segregação, tanto da reforma tributária, tem que ter o censo previdenciário, não tem que minimamente colocar na lei que minimamente tem que ter as contratações, eu não sei se tem que colocar como porcentagem ou não, mas essa parte tem que ter lá, não pode ter terceirização, senão isso prejudica assim o cálculo lá na frente, não é verdade? Outra questão que não está sendo levada em consideração, provavelmente, isso já está acontecendo, como foi citado até pelo professor Dega, na questão de outras alterações que serão feitas nos planos de carreira. Já está sendo feito da Guarda Municipal, ou seja, vai abaixar o salário base inicial da carreira da Guarda Municipal em metade do valor que é hoje, pelo menos é a proposta que a gente ouviu por aí. E disso que vai ser refletido, essas informações, para os outros setores nos próximos concursos. Ou seja, salário base menor, contribuição menor. Se você levar em consideração que a Poliprev precisa dos descontos previdenciários em cima de um salário base, se você abaixar o salário base pela metade dos próximos contratados, você também está abaixando a arrecadação da própria Poliprev. Isso também não está constando aí, mas a Prefeitura já está usando essa política de abaixar os salários. Não que o sindicato não vai fazer esse combate, porque a gente acha que isso prejudica e precariza o serviço público. Abaixar o salário base de um colega que vai trabalhar do seu lado, ganhando 1/3 do que você ganha, precariza e atrapalha o mesmo trabalho. Mas isso é uma outra discussão, mas isso já a Prefeitura já está fazendo. Então, isso também vai precarizar e, aliás, prejudicar os cálculos que você tem. Porque nós estamos falando de futuro aqui, não estamos falando de presente. Futuro daqui em 2046, vai ter déficit, ou
superávit. Então, é isso, a prefeitura já está começando essa política de abaixar salário inicial e sem minimamente isso está constando nas informações do projeto. Então, é o seguinte, é como o secretário falou, algumas situações têm que ser muito mais discutidas do que esse projeto já ir para a Câmara Municipal. Essa audiência pública que está sendo feita e a consulta pública de 3 dias que foi feito, é muito pouco para um projeto, uma envergadura desse, de bilhões de reais, com o futuro da aposentadoria dos servidores públicos. Então, a gente pede que a prefeitura dê mais tempo para a gente discutir melhor cada caso, cada situação, cada fato trazido tanto pelas conselheiras quanto pelo sindicato, nos dê mais tempo e para a gente ter a certeza de que realmente isso é um projeto bom e é o que precisa ser feito para equalizar um possível perca de arrecadação e as aposentadorias. Tá bom? Obrigado, né, pelas tuas colocações, né? Acho que foi falado já, né, bastante da questão das contratações, dos PCCVs, né, enfim, né, não é nem a pauta aqui. O que a gente precisa falar é o seguinte: por mais que nós tenhamos começado aqui a considerar a geração futura, né, o que nós estamos considerando agora, que nós podemos considerar pela portaria, é 50%, né, do que nós temos hoje. Então, você pode ter 2 entendimentos. Ou que nós vamos ter uma reposição do número de servidores, mas com a metade dos salários, né, no cálculo, isso por força de portaria. Ou então que nós vamos ter só a metade dos servidores que nós temos hoje. Né? Não, esse é o estudo. É o que está no estudo de acordo com a portaria 3811. Né? Então, assim, isso, no nosso entendimento, né, por mais que... Não tem... ô Marcelo, essa questão, então, mas aí nós vamos ter que mexer no país, né? Por quê? Por quê? Porque, olha, o povo que, né, é soberano, ele vota, escolhe o vereador, escolhe o prefeito. O prefeito decide, propõe, o vereador aprova. Então. Não, perfeito. Marcelo, perfeito, mas é isso que eu estou colocando. Então, assim, existem hoje alguns instrumentos, por exemplo, que já é muito melhor do que eram 10 anos atrás. Tem a questão do FPM, né? O Instituto de Previdência pode bloquear o FPM para receber valores, enfim. Tem uma série de questões. Né? Mas, por exemplo, não tem sentido uma lei que diz, olha, vai ter que ter no mínimo tantos por cento de servidor. Né? É inútil, né? Até. Né? Mas, assim, o que acho que o projeto favorece, o que eu tentei mostrar para vocês, é que quando a gente organiza a casa, traz essa estrutura, né, que melhor mostra a qualidade da previdência desses servidores novos, a gente tem um incentivo a mais para a contratação. Né? Então, assim, como eu disse, a Jana colocou ali que não importa o que vocês digam, eu não vou mudar. Né? Mas eu acho que é muito mais o contrário. Né? Não importa o que eu mostre aqui, vocês não vão mudar de opinião, por mais que eu tenha mostrado para vocês. A segregação, ela deixa o Instituto de Previdência mais bonito para ser contratados, né? Acho que o doutor ali entendeu bem isso, né? Para ser contratado servidor. Então, vai no mesmo caminho que vocês querem, né? E vocês continuam contra. A segregação de massas é o único dispositivo que existe hoje que dá para a gente olhar para o Poliprev de alguma forma e dizer, olha, talvez nós não precisemos da reforma. Né? E, de novo, vocês estão fazendo as colocações, eu faço a minha. Eu digo para vocês, dificilmente apareceria outro atuário aqui, né, dizendo para vocês não fazerem reforma. Porque se está essa discussão toda, a primeira coisa que nós devíamos estar falando, talvez eu já estou até ficando meio balançado, é que, de fato, nós precisamos aderir à reforma, que está todo mundo fazendo. Né? E por que Paulínia, com 5 bilhões de déficit, vai ficar de fora? Né? E, mesmo assim, a gente insiste que, né, a segregação de massa ainda tem a capacidade de mostrar que talvez nós não precisemos dela. E, mesmo assim, vocês continuam contra. Né? Então, eu chego a perguntar, vocês estão contra a segregação ou qualquer coisa que vai ser apresentada? Porque se a gente está falando... Vamos lá. Não, é minha vez. Não, peraí, Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ter certeza que isso é o projeto, a melhor opção. Mas cenários como a reforma tributária,
Então, do censo. a reforma. Só voltando então para acho que Deixa- não pode deixa- ter que ser falado, né? Vai lá. Não, nós não estamos falando que nós somos contra o projeto. Nós estamos falando que nesse momento falta elementos para a gente ter certeza que esse projeto é a melhor opção. Como o censo que não foi feito há mais de 10 anos, né, que está desatualizado, como eu acabei de falar, o cenário da reforma tributária é outro, que a própria prefeitura leva em consideração, como eu já falei, né? O próprio cenário atual, o cenário atual é esse, a prefeitura terceiriza quase a prefeitura toda. E centenas de servidores públicos não são contratados exatamente por causa da terceirização, que a gente sabe como que funciona essa questão da terceirização, por que tem. Então, isso atrapalha. E se esses gatilhos não tiverem na lei, nenhum administrador daqui para frente vai seguir, mas não temos como cobrar, porque vai estar lá escrito na lei. É mais fácil de se cobrar. Não que o prefeito vai fazer. Não tem. Retorno, não estamos falando que nós somos contra. Está faltando cenários para a gente falar assim, não, efetivamente, essa é a melhor opção. Você já está ficando um pouquinho a favor ou... Traga os outros elementos que eu falei aqui, os outros estudos que a gente fala, né? Peraí. Deixa o Benê falar. Benê quer falar aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Só para falar do censo, é o seguinte, o que acontece? Com a introdução do e-social alguns anos atrás, então a exigência de informações dos segurados, de todos os funcionários públicos, não públicos e tudo mais, aumentou demasiadamente. O cruzamento de dados com base de dados do CNIS e várias outras bases governamentais trouxeram uma riqueza de informação muito grande para os cadastros, tá? Agora, por exemplo, o que acontece? Como o censo aqui já não foi realizado tão recentemente, o André é obrigado a utilizar umas premissas extremamente conservadoras. Conservadoras de que lado? Do lado do RPPS. Você não tem um censo totalmente atualizado? Então usa o pior dos cenários, assim, para a administração, digamos, favorável para o RPPS. Eu já vi acontecer em vários municípios que existia um cálculo atuarial com aquela base que estava sendo atualizada, aí foi feita essa colocação. Não, vamos fazer um censo previdenciário. Fez-se um censo previdenciário e chegou à conclusão de que não era tudo aquilo. Era muito menor o déficit atuarial. Tá? Então, assim, tudo aquilo que está estimado atuarialmente, pode ter certeza, é o mais conservador possível para o lado da Previdência. Não, eu até entendo, até agradeço, mas eu torno a repetir, não é muito mais fácil a prefeitura se precaver não é mais fácil a prefeitura se precaver e solicitar essa nova censo, esse novo mais atualizado? É algo que nem custos a prefeitura tem, porque é o servidor que leva lá toda a documentação. Talvez seja um pouco, como o senhor falou, de repente, é até menor esse rombo lá na frente e ajuda até nos cálculos, de repente. Mas pessoal, deixa que assim, veja, são todas válidas, né? Acho que o pessoal do Instituto ali, acho que o Breda já vem brigando por esse censo faz tempo, enfim. Né? Mas, assim, a nossa discussão, né, entre aporte e segregação, né, eu vou começar, vamos fazer uma dinâmica aqui, então. Tudo que vocês falarem, eu vou dizer, tá, mas e o que isso difere se é aporte ou segregação? Porque se não tem censo, não vão pagar aporte, então. Por que a prefeitura está pagando algo que ela não sabe se vai acontecer ou não? Se tem reforma tributária, então... Qual que é a diferença da reforma tributária, o aporte ou a segregação? Se o prefeito não vai cumprir a lei, qual que é a aporte ou a segregação? O que nós estamos decidindo é o custeio do Pauliprev, certo? O que acontece? Vocês estão, né, o PCCV, os seletistas, de novo, a questão dos contratos, das contratações, vocês precisam levantar aí e falar, de fato, a segregação joga ao nosso favor. Porque é indiscutível que hoje, olhando para os aportes e para esse déficit que só cresce, não é favorável a contratar estatutário. Certo? É um motivo a mais para o prefeito contratar seletista. Isso aí vocês precisam dar, né? A não ser que vocês vão ser contra, não importa o que é o presente aqui. Que aí eu devolvo para a Jana, que eu acho que é muito mais o contrário. Vocês estão muito mais inflexíveis para serem favoráveis à segregação, por mais que eu apresente as vantagens delas aqui, que bate nas contratações de estatutário e na distância que nós estamos da reforma, né? Vamos combinar. Se a gente tivesse todos os servidores aqui, né, e dizer, olha, a segregação deixa a gente mais distante da reforma, né? Eu acho que não tem motivo para vocês serem contra isso, né? E não tem argumentos para dizer que o contrário.
Porque, de fato, é a única salvação diante da realidade do Breda lá com o Tribunal de Contas e com os órgãos fiscalizadores que querem que a gente faça a reforma a qualquer custo, né, da gente dizer, olha, nós temos um planinho previdenciário aqui equilibrado que não precisa de reforma. Será que podemos fazer só para metade? Não pode fazer para metade, então não vamos fazer para ninguém. Né? Então, assim, todas essas colocações que vocês estão fazendo, claro que é pertinente. Tem uma lei que não está sendo cumprida? Tudo bem, mas e a diferença disso em cima do aporte ou da segregação? Não tem. O censo não foi feito. O estudo é inválido? Não. Se você vê o relatório, né, que foi apresentado, os relatórios de análise da base de dados que foi feito, né, o sistema que foi colocado lá na Pauliprev para fazer essas análises, né, nem o censo não vai ser tão efetivo, né, quanto é efetivo essas análises. Está lá os relatórios, né, para vocês analisarem lá e verem que a base foi esmiuçada, né, a ponto de discutirmos premissas do Comprev. Né? Estava sendo usado um Comprev do jeito que está na portaria, né? E foi mostrado que nós temos informações lá muito mais do que suficientes para mexer nesse Comprev. Então, assim, né? Nós precisamos de mais tempo. Deu 3 anos já? Essa discussão já deu 3 anos? Vai completar 3 anos agora. 2 anos. Né? Está indo para fazer... Né? Não, mas tudo bem. Né? Mas Marcelo, eu acho, né, que de fato isso já foi um marco aqui. Né? Eu não sei se vocês tiveram outra oportunidade de discutir a previdência de vocês nesse nível. Né? E como eu disse, as avaliações atuariais elas são anuais, tanto para o censo, tanto para a base, que era o que o Benê queria colocar aqui, né, quanto para qualquer decisão que se tome. Então, essa discussão ela não pode morrer. Não vai, aprovou aqui e acabou. Não, isso tem que continuar. Essas demandas de vocês e essas, né, os trabalhos que têm que ser feitos lá na Pauliprev, eles têm que continuar. O censo tem que ser feito, no mínimo, a cada 5. Né? Tem o progestão. Né? Deixa eu só fazer uma observação, André. Perdão. Vai, Lício, por favor. Só em relação à segregação. Né? Essa discussão me lembra um pouco quando perguntaram para o Churchill o que ele achava da democracia. E ele disse: é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras. Me parece que... veja, ninguém gosta de segregação. Certo? Não, você também não gosta, tenho certeza. Se você fosse servidor, você também não ia gostar. O cheque seria melhor. Porque, veja, a segregação, ela por definição, a palavra já diz, ela separa, ela enfraquece o grupo. Então, eu estou sentindo que, de todas as manifestações, uma síntese um pouco essa. O grupo não quer partir para uma estratégia que, de saída, já vai enfraquecê-lo na própria luta política. Né? Porque você vai separar grupos, certo? Não? Que podem vir a ter interesses distintos mais adiante, como bem falou a Janaína. Podem vir, terão, não necessariamente, mas podem vir a ter. Está posta a partir da segregação a possibilidade de que isso aconteça. E eu acho que essa é a grande questão, que traz um componente de dúvida. E aqui não há, eu sinto, André, sinceramente, não há uma resistência peremptória. Há um componente de dúvida. Você entende? Há uma dúvida. Esse é realmente o melhor caminho? Né? E a dúvida, o professor lá atrás foi muito claro também em relação a isso, não diz respeito à qualidade técnica do trabalho que você apresentou de forma alguma. De forma alguma. Né? Existe uma dúvida em relação a essa via. Essa via, ela é a melhor? Primeira dúvida. Segunda dúvida, ela está sendo proposta, ainda que ela seja a melhor, a segregação de massa, é da melhor forma possível? Então, eu vou, por exemplo, vou colocar uma questão a título de sugestão, para vocês avaliarem, também para nós avaliarmos aqui juntos. Em relação aos aportes, você falou já aqui hoje, e já tinha dito em outros momentos, que você é contra a ideia de aportes que envolvam imóveis. Né? E eu vou dizer, eu concordo com você, não tem muito sentido você transferir a responsabilidade de gestão imobiliária, com tudo que isso envolve, né? Tá certo? E envolve muita coisa, certo ou não? Né? Eu já fui gestor de um fundo de pensão que tinha uma área só de gestão de imóveis. Tinha até engenheiro, porque você tinha que cuidar da fachada dos imóveis, você tinha que cuidar de toda a estrutura dos imóveis. É insano. Mas o Estado do Ceará, por exemplo, fez o quê? O próprio governo do Estado constituiu uma instituição, não é? Que fazia a gestão dos imóveis que foram segregados em nome do Instituto de Previdência.
Então, não é o Instituto que fazia a gestão, é o governo do Estado que já faz e continua fazendo. Porém, os dividendos, né, digamos assim, enfim, os resultados financeiros dessa gestão eram, então, direcionados por lei para como aportes para o regime de previdência. Pronto, você diminuiu o impacto sem exigir do Instituto que ele seja um gestor de imobiliário, que ele não tem vocação para ser. Né? Então, veja, é uma ideia, é só uma ideia simples que eu não estou inventando, eu estou apenas reportando o que acontece já no estado do Ceará há alguns anos. Né? Então, é mais um elemento que nos traz a questão, poxa, mas será que então não existem outras formas complementares a essa que está sendo proposta? Né? De melhorar os impactos, de diminuir as incertezas, de diminuir os riscos, e de tornar mais claro o projeto? Era só isso que eu queria sugerir, tá bom? André, é exatamente isso que nós estamos falando. Esse déficit está crescente e crescendo exatamente pela política atual que é seguida. Mais terceirização. Marcelo, não é. Mais terceirização, as pessoas estão aposentando e não estão tendo as contribuições que poderia ter. Não é. O déficit ele é intrínseco. Ele é intrínseco. Você pode dizer o seguinte: se tivesse contratações, nós teríamos uma situação melhorada. Certo? Sim, é o déficit, não está crescendo. Mas ele ia continuar crescendo. É o caso que eu acabei de citar do prefeito. Cresceria menos. Cresceria menos. É o que eu estou falando. Mas, essa é a política atual que também é culpada. Mas Marcelari, não nessa grandeza de que vai resolver o problema. Mas atrapalha uma solução do futuro, porque se continuar essa política de contratação terceirizada, qualquer cálculo que você faça não vai ser verdadeiro, porque a administração que tiver vai chegar, vai contratar terceirizado e menos concursado. Então, assim, se não tiver, se não tiver uma válvula dentro desse projeto de lei que impeça esse tipo de contratação ou que diminua para emergência, esse tipo de coisa, e isso vai ser sempre um medo de que quanto menos contratação, vamos supor, chega lá, contrata para a saúde mais uma empresa lá para a parte da alimentação, contrata 150 funcionários terceirizados e contrata 2 concursados, não vai fechar, porque esses 150 não vai, só os 2 que foi contratado efetivo. Você entende que isso é uma questão que abala qualquer cálculo lá na frente, porque quem está na administração tem que ter uma válvula de que segure ele, entendeu? É isso que nós estamos falando. Sabe o que é o pior? E assim, né, acho que eu já mostrei que nós estamos do mesmo lado. O lado do Instituto de Previdência, do servidor estatutário, que é o que a gente defende, que a gente quer que prospere, certo? Vem o Supremo Tribunal Federal e detona o regime jurídico único. Bom, eu como professor não posso deixar de fazer uma análise até da forma de linguagem como as coisas são apresentadas, né? Quando a gente coloca assim, a gente entende a linguagem até de forma polida e educada, mas quando a gente fala assim, olha, se não fizer a segregação de massas, pode vir a reforma previdenciária municipal, a gente está nos reportando a uma linguagem que a gente já deixou de usar há tempos no nosso país. Eu lembro lá, desculpa pela analogia, mas eu lembro quando o Geisel falava, olha, se reclamar do meu jeito, eu chamo de volta o Médici, que vai piorar a situação. Eu não quero acreditar que aqui a gente tem que fazer a escolha entre o ruim e o pior. Para quem acha que não tem nada a ver, os generais na época nomeavam os prefeitos aqui de Paulínia, viu? Ele escolhia, é você, é você, é você. E essa cultura de Paulínia, dessa vontade de não respeitar a democracia, ainda está arraigada na cultura das relações de muita gente nesse município. Por isso eu queria dizer para você, eu não aceito algo tão importante como esse projeto que seja feita com aproximações mais conservadoras, que seja feita sem levar em conta a reforma tributária que nos afeta no município. Como assim? Como assim? Quer um exemplo claro? Muita gente leu, tem gente aqui que leu um projeto que está tramitando nos bastidores de forma secreta, que é o novo PCCR. E nesse PCCR, quem leu está contando que lá o salário dos servidores está menor. E como que a gente faz um projeto de segregação de massa
Antes de saber qual é a política desse governo, que cai exatamente sobre a precarização, sobre a terceirização, sobre o arrochamento salarial. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. Que audiência pública é essa? Apesar do nome audiência, ela não é só para escutar, ela é para levar em consideração de fato e de direito o que se fala aqui. E os servidores estão falando aqui do jeito que está esse estudo, não dá. Eu preciso de mais informações. E agora a gente vai saber o que o prefeito vai fazer. Se ele vai lembrar da herança dos generais que nomeavam prefeito e eram autoritários, ou se ele vai ser democrático. Obrigado.